Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Edits. O que é o Edits? É a ferramenta de edição de vídeos da Meta. Ele veio para concorrer com o CapCut, né, diretamente. Então é uma ferramenta que é gratuita, que você consegue editar vídeos de até 10 minutos aproximadamente, e com a promessa da Meta de que se você usar essa ferramenta e fazer a publicação através dela, você vai estar ganhando um engajamento um pouco a mais dentro do Instagram e do Facebook. Então, quando a Meta ela lança uma ferramenta, ela faz de tudo para que a gente comece a usar essas ferramentas. Então, como é uma ferramenta gratuita e é possível editar os vídeos ali para que a gente possa publicar lá no Instagram, eu vou mostrar como vocês vão utilizar essa ferramenta hoje no dia a dia, tá? Bom, a gente vai começar já clicando no Edits, né? Para a gente poder fazer a edição corretamente. Você consegue, né, selecionar a imagem, o arquivo que você precisa, clicando aqui nesse quadrado aqui que está na parte de baixo, esse quadrado preto com maisinho dentro. Então, ao clicar aqui, você vai conseguir fazer a seleção dentro da sua galeria. Então, você pode clicar aqui na galeria e você vai usar os vídeos que você já gravou, que você deixou previamente gravado. Tem a opção de gravar aqui diretamente. Eu não recomendo, porque se você errar, você vai ter que voltar. Então, melhor gravar, fazer todas as gravações. Aí você já escolhe o que está errado, né, que você não vai usar, e mantém na galeria somente os que vai estar usando, tá? Então fica muito mais fácil. Eu já tenho aqui um vídeo selecionado, então eu vou começar por esse vídeo que está selecionado, esse primeiro aqui. Então é por ele que eu vou fazer a edição. Então eu já adicionei aqui dentro os vídeos que eu vou estar usando na edição. Bom, aqui dentro, né, eu já deixei selecionado 3 vídeos, né? Tem esse primeiro vídeo, a gente tem o segundo vídeo aqui e 3 vídeos. Então são vídeos que eu gravei por partes. Lembra daquela questão de gravar sempre por partes, porque se errar, a gente consegue voltar só a parte que errou e eu não preciso voltar a gravação inteira, então fica muito mais fácil. O que eu vou fazer no primeiro momento, né? Eu vou apresentar para vocês de uma maneira geral, né? Como funciona aqui, o que é o Edits, né? Para vocês entenderem, tá? O primeiro ponto, se vocês olharem, aqui eu estou no tempo zerado, ó, tá? 0. E tá indicando aqui embaixo que eu tenho aqui 1 minuto e 16 segundos de vídeo no total, até o final, né? Então, se a gente rodar até o final, vai dar 1 minuto e 16 segundos, tá vendo? Então, ele já está indicando o momento do vídeo que eu tô no momento 0 do vídeo, e eu tenho 1 minuto e 16 segundos de vídeo no total. Ao lado, né, se a gente olhar à esquerda no lado, a gente vê que tem o sinal de play, que é se eu apertar o play, eu inicio o vídeo. Eu comecei bem longe do Instagram. Aí, na outra lateral, eu tenho o botão de voltar. Então, se eu fizer uma ação, eu quiser voltar, eu consigo voltar. Um exemplo de uma ação que talvez eu precise voltar, eu estou clicando aqui em cima e cliquei em excluir o vídeo sem querer. O que eu faço? Eu vou lá no voltar, que é justamente essa seta indicando para esquerda, e eu volto. Então, eu consigo voltar o vídeo, né? Se eu quiser refazer a ação, eu vou na seta indicando para direita, tá? Então, eu consigo fazer esse ajuste também. Embaixo a gente tem uma barra com várias aplicações, né, que a gente pode estar fazendo no vídeo. Eu vou passar essas aplicações depois, tá? Nesse primeiro momento, vou trabalhar a edição do vídeo. Então, depois a gente vai mostrar essas aplicações aqui. Na edição do vídeo, eu também tenho algumas coisas aqui embaixo. A gente tem o dividir. O que é o dividir? É quando eu quero dividir o vídeo ao meio. Então, eu clico aqui, estou dividindo. Ficou selecionado essa segunda parte e a parte que anterior ficou sem seleção. Geralmente eu uso isso quando eu quero excluir uma parte do vídeo. Vamos supor que a parte que eu vou excluir é justamente essa parte que ficou selecionada, só clico em excluir. Pronto, excluí. Se eu, por acaso, excluir errado, não se preocupe, clique no botão voltar e me volta o vídeo. E se a parte que eu precisava excluir é a parte da frente, eu clico nela e excluo. Se não for nada disso, é só clicar no botão voltar, que ele vai voltar tudo ao normal e vai deixar o vídeo novamente inteiro, tá? Então a gente tem essa primeira função. A função volume aqui. Lembra que eu estou trabalhando cada vídeo aqui, ó. E na função volume a gente já tem a primeira coisa interessante. Se eu clicar aqui, ó, onde tem a bolinha, aplicar volume a todos os videoclipes. Se eu clicar aqui, a alteração que eu fizer aqui do volume vai ser aplicada em todos os vídeos. Eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume. O ponto é bem onde está esse pontinho aqui, no 100. Então, é o volume normal, conforme foi gravado o vídeo, tá? Se eu entender que o volume está muito baixo, eu aumento. Se eu entender que o volume está muito alto, eu diminuo. Feito isso, a gente tem aqui o sinal de verificação aqui, né? Então, que é tipo um Vzinho. Então, a gente clica nele e pronto. A gente tem
a velocidade. O que é a velocidade? É quando eu quero trabalhar a velocidade do vídeo. Quero deixar o vídeo mais rápido, mais lento. Se eu clicar aqui em 2, direto, aqui, ó, se eu arrastar aqui para 2 e eu confirmar, você vai ver que o vídeo vai ficar muito mais rápido. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, produzindo fotos para produtos e matérias. Então você vê que ficou muito rápido o vídeo. Fica até, às vezes, difícil de entender. Então, o ideal é a gente fazer? Então, eu vou voltar aqui, para voltar ao normal, ajuste normal, clique em velocidade novo. Quando eu preciso ajustar um vídeo, deixar minha fala ficou muito devagar, eu queria deixar um pouquinho mais rápido, o que eu faço? Coloco aqui, ó, 1.1, 1.2. Vamos ver como fica? Olha lá, diagramando jornal, produzindo fotos para produtos e matérias, também fazendo anúncios. Ficou melhor, né? Então, mas eu, no meu caso aqui, vou deixar no 1 mesmo, porque é um vídeo só de teste aqui pra gente estar vendo como vai funcionar, tá bom? Se você deixou no lugar certo, onde você quer, na velocidade certa que você quer, clica aqui. Quando que você pode estar usando esse recurso, né? Quando você gravou várias cenas do seu ambiente, por exemplo, ou de um produto, ou de um serviço que você está prestando, e você vai pôr uma narração depois. E essas cenas, às vezes, elas demoram, são cenas mais longas. Então, o que a gente pode fazer é usar essa velocidade para acelerar essas cenas, deixá-las mais rápidas. Entendeu? Então, eu edito todo o vídeo e depois eu adiciono a fala, entendeu? Então, dessa maneira, é uma maneira bem prática de usar a questão da velocidade, né? Para não ficar algo somente voltado para a voz. Não. Uma das maneiras de usar é justamente essa, quando eu faço a gravação de várias cenas diferentes, né? E eu mostro o meu cotidiano, mostro um procedimento, mostro o ambiente onde eu estou e eu quero acelerar esse vídeo por ser uma cena que ficou muito longa. Então eu uso a velocidade para acelerar esse vídeo, tá? Remover silêncio. O que ele faz? Esse remover silêncio aqui, ele remove automaticamente aqueles espaços que a gente deixa. Quando a gente está falando, a gente para um pouquinho para pensar e continua a fala. Ele vai fazer um corte, vai fazer vários cortes do vídeo, removendo esse espaço. Eu vou pôr aqui como exemplo para vocês verem. Ele está identificando os trechos e ele faz. O que ele fez? Ele separou o meu vídeo, sabe, em vários vídeos. Então ele foi cortando onde tem esses espaços de silêncio. Vamos ver como ficou? Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, produzindo fotos para produtos e matérias, também fazendo anúncios. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu... Então você vê que ele fez vários cortezinhos, né? Diferente. Esse vídeo aqui tem uma particularidade porque eu não dei um corte no vídeo, eu só estou mostrando as funções para você. Então eu vou dar um voltar aqui. Como a gente ainda não começou a edição, ele está com os erros incluídos no vídeo, que eu vou ter que ajustar, tá? Bom, feito isso, a gente tem aqui também a opção de excluir. Não tem erro, né? Só clicar em excluir. A gente tem os ajustes. O que são os ajustes? É quando eu quero ajustar cor, brilho. E aqui também eu tenho a opção de fazer o ajuste em todos os vídeos. Ou seja, o que eu ajustar nesse vai aparecer em todos. Se eu quiser redefinir, eu posso clicar aqui e a gente está redefinindo os ajustes. Então aqui você pode ajustar brilho, pode ajustar contraste, saturação, a temperatura do vídeo. Então você vai trabalhando aqui, né, para você entender qual que é o que você gosta mais. Bom, brilho, quando eu quero acrescentar mais brilho ao vídeo, não tem jeito. Contraste também, quero deixar um vídeo com contraste mais forte, né? A saturação, eu quero saturar um pouco mais as cores, eu quero que as cores apareçam um pouco mais. A temperatura, quando eu quero deixar mais para o amarelo ou quando eu quero deixar mais para o azul. Então a gente tem aqui, seria a temperatura da luz, né, da lâmpada. Então a gente está tentando simular uma lâmpada mais amarela aqui e uma lâmpada mais azul aqui. Então você tem essa questão da temperatura. Esmaecer, ele vai trabalhando um pouco também a iluminação. A vinheta, ele vai deixar as laterais mais escura ou mais branca. E realce também, vai estar trabalhando o realce do vídeo. As sombras, ele vai deixar mais claro, mais escuro. Então, você pode ir trabalhando cada uma dessas opções conforme você acha que fique mais interessante no seu vídeo. E a nitidez, que pode deixar o seu vídeo mais nítido ou tirar um pouco da nitidez dele, tá bom? Redefinir novamente e vou trabalhar aqui algumas ajustes que eu achar que fique mais interessante para esse vídeo. Um pouquinho coisa de saturação, temperatura, vou deixar em menos. E é isso, acho que tá bom aqui. Eu cliquei aqui em ajuste a todos os clipes, não esquece de fazer isso, para que você tenha esse ajuste sendo aplicado a todos, né? Pronto, eu já terminei essa parte. E a gente tem a parte de filtros. Eu comecei bem longe. Vou baixar aqui o volume, só para a gente poder falar um pouquinho sobre os filtros, né?
tem várias opções aqui. Aqui os filtros são semelhantes aos filtros que tem lá dentro do Reels mesmo, do Instagram. E você pode estar aplicando aqui, escolhendo qual que você acha que fica melhor, né? Cada um vai dando uma diferença. Como eu já tratei a imagem ali anteriormente, eu não vou nem aplicar filtro, tá? Só tô colocando, clicando aqui para vocês verem as diferenças dos filtros. Então a gente tem várias opções. Para você estar trabalhando de filtro, ó. Então, se você não, de repente, tem dúvida sobre qual ajuste fazer, né? Você pode vir aqui e fazer isso nos filtros. Em vez de fazer o ajuste, você vem e aplica um filtro já direto, tá? Eu vou aqui, ó, aplicar em todos os clipes, né? Se eu quisesse aplicar. Como eu não vou aplicar, não vou fazer essa aplicação, eu vou voltar lá em nenhum e vou deixar aqui. Pronto, tá feito. A gente tem a tela verde. O que é a tela verde? Quando eu quero aparecer no vídeo usando o que está de fundo. Por exemplo, eu posso ter colocado uma imagem aqui, ou até mesmo esse vídeo. Posso ter colocado esse vídeo aqui, ou uma imagem, e eu vou aparecer sobre esse vídeo. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui, tela verde. Você está vendo que eu estou aparecendo, né, no vídeo. Então, se eu tiver uma imagem de fundo, eu posso estar trabalhando nessa imagem aqui, ó. Eu posso estar dando minha opinião. Vamos supor que eu peguei uma matéria da internet, um vídeo da internet, e eu coloco aqui de fundo esse vídeo e eu começo a falar por cima. Então eu começo a dizer, ó, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui dá um curso, uma formação que é muito importante, que ensina você a como pensar o seu marketing, a como fazer. Então eu posso dar uma opinião sobre algum conteúdo, entendeu? Então é bem legal também. Lembrando que essa função, né, ela é nativa lá do Reels também, você consegue fazer por lá, tá? Mas se você quiser fazer algo mais editado, você pode fazer por aqui, tá? Então deixa eu clicar aqui no xizinho para sair. A gente tem também depois os efeitos. Então eu posso dar um efeito no vídeo, né? Então, um efeito mais de blur. Posso dar um zoom no vídeo, um super zoom. Pode pôr alguns efeitos aqui no vídeo que você pode estar trabalhando. Isso também fica ao gosto de cada um, não tem nada detalhado certinho. Lembrando, se você quiser pôr esse efeito em todos os vídeos, você clica em aplicar efeito a todos os clipes. Mas se for algo que você fez um corte para uma fala e você quer pôr efeito somente na fala, por exemplo, eu falo assim, cara, se você não cuidar do seu marketing, vai ser um desastre. E eu fiz um corte somente para a palavra desastre. Então eu posso pôr um efeito para o que eu falo desastre, tremer tudo. Então dá para a gente fazer essas brincadeiras, né? Que a gente pode estar fazendo. Então, escolher o efeito, você vai clicar aqui na verificação do Vzinho ali e finalizar. Eu não vou pôr nenhum agora, então estou finalizando aqui. Depois do efeito, a gente tem também o efeito de voz. É quando eu quero dar um efeito na voz. Por exemplo, eu posso pôr um erro de gravação, um efeito num erro de gravação, então eu vou pôr aqui. Eu já estava lá, diagramando o jornal, produzindo fotos a produtos e matérias, também fazendo anúncios. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo do trabalho digital, eu já estava lá, diagramando o jornal. Bom, eu coloquei aqui só para vocês verem como funcionam os efeitos, né? Selecionou um, clica o verificado aqui e finaliza. A gente tem também o aprimoramento de voz. Para que a gente usa aprimoramento de voz? Por mais que a gente tente procurar um lugar que não tem ruído, né? E que a nossa voz fique boa, tem casos em que não tem jeito. Ó. Acaba saindo algum ruído de fundo, às vezes a voz, né? O ambiente não deixa a voz tão boa. Então o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui e trabalha isso, né? Então eu vou erguer aqui novamente o volume. Trabalho digital. Eu já estava lá, diagramando o jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro e tudo isso na raça. Tá. Nesse caso aqui eu já gravei o vídeo com microfone, já gravei o vídeo no ambiente que estava sem muito ruído, então não vai ter muita diferença. Mas você consegue fazer esse ajuste. Lembrando que se você fizer esse ajuste, principalmente em questão de voz, você aplica o aprimoramento em todos os clipes, tá? É importante fazer isso. Porque senão vai ficar um clipe ajustado a voz e o outro não. Depois você vai ter que voltar aqui para ver qual foi o ajuste que você fez nesse para poder fazer no outro. Então, quando fizer isso, já clica aqui e aprimorar todos os clipes. Extrair o áudio. Extrair o áudio, eu gravei uma cena ambiente aqui, ou gravei uma cena do meu procedimento. E eu vou pôr um áudio depois de fundo. Então tem duas maneiras de eu eliminar esse áudio. Clicando aqui no cantinho, né, onde tem o símbolo de volume, você vê que eu cliquei, ficou com um xizinho, ou seja, esse meu clipe ficou sem áudio, ele não tem áudio nenhum no momento. Então se eu der o play aqui em cima, vai ver que não tem áudio. Se eu clicar novamente e der o play, eu comecei. Então essa é uma maneira, mas a gente tem também a opção de extrair o áudio, porque assim, às vezes tem um clipe que eu não quero com áudio, mas o clipe da frente aqui eu tô falando. Aparece eu falando, então eu gostaria que o áudio, meu áudio da minha voz aparecesse.
Então, se eu clicar aqui na frente dessa função aqui, eu estou eliminando o áudio de toda a minha, e não é o que eu quero. Então, quando é esse caso, a gente vem aqui e pega o extrair áudio. Ou seja, eu jogo o áudio para o de cima, eu posso simplesmente pegar esse áudio e excluir. Então, esse vídeo, essa cena, né, que é a cena ambiente, meu procedimento, já está sem áudio. Então, eu posso pôr uma música aí, pôr uma fala depois, né, uma narração. Então, o que esse som não vai mais atrapalhar. Porque às vezes tem som do cliente falando, som de porta batendo, porque eu estou gravando no ambiente, as coisas acontecendo ali, que eu não queria que tivesse no vídeo. Como eu vou pôr uma música, eu não queria que essa parte tivesse no vídeo, esse áudio tivesse. Então, eu excluí. Se por acaso excluir errado, lembra que tem o botão voltar aqui em cima. Então, eu posso voltar e pronto, eu estou com o áudio novamente no meu vídeo. Eu comecei bem longe do Instagram. Perfeito. Agora a gente vai lá, vamos ver qual que é o próximo. Cortar. O que é o cortar? Você vai reparar que esse vídeo, eu estou bem perto da câmera, né? Na verdade, esse vídeo veio assim, né? Mas eu vou dar um cortar, você vai ver que, ó, esse é o vídeo original. Eu estou longe da câmera, não estou perto. Então, eu posso fazer vários ajustes aqui, se eu quiser. Esse primeiro aqui, ó, não está escrito grátis, eu posso ajustar manualmente. Então, se eu pegar essas laterais aqui, eu vou fazer um ajuste. Vou pegar aqui, ó, consigo arrastar, tá vendo? Pro lado, para cima. Então, eu consigo fazer esse ajuste. Se eu pegar aqui o 9x16, ele vai tentar ajustar para o tamanho do Reels, já. Então, se eu gravei um vídeo que está fora da proporção do tamanho do Reels, ele vai tentar fazer esse ajuste. Nesse caso aqui já está dentro da proporção. Então, eu tenho aqui a opção de metade, eu posso pôr metade do vídeo, posso pôr só uma faixa, ou editar para que fique somente uma faixa. Pode pôr, você vai fazer de maneira que você quiser. Mas o que eu recomendo é o 9x16, que é o formato de Reels. A gente clica aqui na verificação e pronto. Feito esse ajuste, agora a gente vai para o próximo. O que a gente tem depois? A gente tem o espelhar. O que é o espelhar? Quando eu quero inverter o vídeo. Então, se eu gravei com uma câmera que a câmera inverteu a frase que está aparecendo de fundo, ou inverteu o logo que está aparecendo na camisa, então eu uso o espelhar que vai dar certo, tá? Senão, pode deixar normal. Vou substituir quando eu quero substituir esse vídeo por outro, né? Então, não tem muito segredo. E vai buscar na minha galeria outros vídeos. O deslizar é quando eu faço um corte no vídeo, por exemplo. Eu venho aqui, ó, cliquei e diminuí o vídeo. Você viu que eu tirei aqui, ó, quase 10 segundos desse vídeo. Então, quando eu clico no deslizar, eu tenho a opção de trabalhar dentro, ó, para ficar mais perto do que eu quero cortar. Então, eu posso trabalhar dentro desse corte. Dessa maneira, eu posso deslizar por dentro do corte que eu acabei fazendo, tá? Dentro do vídeo. Aí, se eu deixar onde eu quero, eu clico no botãozinho aqui no verificado para deixar tudo certo, ou clico no xzinho para cancelar. No caso aqui eu cancelei, eu vou dar um voltar para deixar o vídeo como um todo, porque a gente ainda não começou a editar o vídeo. E o duplicar é quando eu quero duplicar esse vídeo, então não tem segredo também. Eu cliquei, eu fiz uma cópia desse vídeo e dupliquei ele, tá? Se por acaso eu dupliquei errado, eu venho aqui simplesmente e excluo, não tem muito segredo também. E pronto. Ou o botão voltar também vai funcionar, tá bom? Aqui a gente tem as funcionalidades, eu dei um geral em todas elas para vocês conhecerem um pouquinho essas funcionalidades, tá? Eu vou fazer a edição desse vídeo e depois eu explico as funcionalidades que estão aparecendo aqui embaixo também, que são funcionalidades diferentes. Quando eu clico no vídeo, eu tenho as funcionalidades do vídeo e quando eu clico fora da parte do vídeo aqui, eu tenho as funcionalidades para outras partes do vídeo, né? Então eu tenho funcionalidade de áudio, de texto, de voz, de legenda, sobreposição, eu consigo trazer também efeito de som aqui, então eu consigo trazer outras funcionalidades diferentes, tá? Mas primeiro a gente vai editar o vídeo, então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou ouvir todo o vídeo para mim entender qual parte eu vou cortar, tá? É importante que você ouça ele todo para você entender depois qual parte vai cortar. Porque senão, eu começo a ouvir e falo assim... Eu comecei bem longe do Instagram. Eu comecei bem longe. Ó, você viu que já tem um erro. Eu falei, eu comecei bem longe do Instagram. Eu comecei de novo, né? Eu comecei. Aí se eu venho e faço esse corte aqui e não ouço todo o vídeo, e se lá na frente eu tiver outro erro que eu mantive na mesma cena, tá? Vamos ver. Do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, produzindo fotos para produtos e matérias, também fazendo anúncios. Ó, você viu que teve mais erros. Ou seja, se eu tivesse feito o corte lá no começo, eu tinha perdido tempo. Então, ouve o vídeo inteiro, a gravação inteira, para depois você começar a fazer os cortes. Comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro
E tudo isso na raça. Show. Ouvi essa parte inteira, agora eu vou editar ela. Eu sei que eu tenho, aqui no meio já tem algo que eu preciso cortar. Fazendo anúncios. Se eu der o corte bem agora aqui, eu vou estar falando em cima da minha fala. Então isso a gente tem que ficar atento também. Como que eu sei onde que é o momento exato? A gente tem essa linha branca no meio aqui que a gente chama de agulha, né? Então eu olho sempre para essa agulha que é onde está o meu vídeo. O que eu preciso é voltar um pouquinho o vídeo, um pouquinho antes de eu começar a falar, aqui. Clico sobre o vídeo e tem aqui, ó, o dividir. Então eu vou dividir. Essa parte que ficou selecionada em amarelo é a parte que eu vou usar do vídeo. Então eu não vou excluir ela. Eu vou excluir a parte da frente. Então eu vou clicar nela e vou excluir. Um ponto importante, você ter reparado que apareceu uma outra visualização diferente. Quando eu quero mudar a posição do vídeo, então tem 3 vídeos. Vamos supor que esse primeiro aqui eu queria que fosse lá na frente. Em vez de eu ter que excluir todos os outros para adicionar esse aqui na ordem, não. Eu clico aqui, seguro clicado e arrasto. Então quando eu seguro o clique, eu consigo mover a posição do vídeo para onde eu quiser, tá vendo? Eu consegui mover esse terceiro vídeo para outros lugares. Dessa maneira eu consigo fazer esse ajuste, tá? Vamos voltar aqui na nossa edição e vamos ver como ficou. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro e tudo isso na raça. Ó, tudo isso na raça. Eu fui lá para desligar a câmera. Essa parte eu quero cortar. Então, novamente, eu vou arrastar aqui pro lado. Tem que ser bem devagarzinho. Se eu segurar o clique muito forte, ele vai mudar a posição para mim poder trocar o vídeo de lugar. Então, tem que ser um... Para que eu termino de falar. Aqui. Clico em cima, dividir. Eu vou dar o play novamente, só para ver se eu peguei, se não ficou nada. Perfeito, agora sim. Daí eu vou clicar em excluir. Pronto. Esse primeiro vídeo está pronto. Agora a gente vai para o segundo. Vamos ver o segundo vídeo inteiro e depois a gente faz a edição dele. Já trabalhei em jornal, agência, já fiz de tudo um pouco. Nesses mais de 20 anos na comunicação, já passei por tudo quanto é área. E isso me deu algo que pouca gente tem. Visão prática do que funciona de verdade. Bom, e aqui vocês viram que a gente tem um ruído, né? A gente tem um ruído de carro passando no fundo. Depois a gente vai tentar retirar esse ruído usando a ferramenta lá para poder retirar os ruídos. Mas primeiro a gente vai focar nos cortes, tá? Vamos focar nos cortes, vamos uma coisa de cada vez. Já trabalhei em jornal. Eu já coloquei mais ou menos onde eu sabia, né, que era o corte, justamente para mim ser mais rápido. Então não precisa ouvir o vídeo todo novamente. Então eu já fui aqui. Eu vou dar o corte aqui e eu vou ouvir se tá tudo certo. Então eu clico em cima do vídeo, dividir e eu vou ver essa parte aqui. Já trabalhei em jornal, agência. Show, gostei. E eu vou cortar o vídeo que eu vou excluir, a parte que eu vou excluir é a parte da frente, novamente. Então eu clico nela e excluir. Vamos ouvir o final desse vídeo aqui pra gente ver se tem algum corte dele no final. Tem visão prática do que funciona de verdade. Tem um cortezinho que eu quero fazer aqui também. Verdade. Ó, aqui o segredo para não ter, toda vez que eu tô clicando, né, ele tá tentando mudar o vídeo de lugar. O que a gente faz aqui para não ter esse problema? Clica fora, aí você vai fazer o arrastar aqui, ó. Porque se o vídeo tiver selecionado e você clicar em cima, ele vai tentar mudar o vídeo de lugar. Vai entender que você está tentando mudar o vídeo de lugar. Agora, se você está com o vídeo desselecionado, aí você consegue arrastar tranquilamente, tá vendo? Então, é só um ajuste na maneira de usar aqui, ó, a ferramenta. Então, eu vou selecionar. Ó, eu perdi a seleção porque eu deixei rodar. Então, quase não dá para ver aqui. Mas eu sei que está do lado da agulha, né? Porque foi onde acabou o vídeo agora. Então, eu posso clicar aqui. Se eu não conseguir clicar... Ah, eu cliquei e apareceu esse. Oh, nossa, e agora? Fiquei perdido, foi para outro lugar. Clica fora. E você vem clicando aqui até achar. Pronto, cliquei. Você nessa parte. Então, excluir. Feito. Agora a gente vai ouvir a terceira parte do vídeo. Pra gente ver como ficou, se precisa de algum corte. Sim, eu sempre levei a sério qual seria o meu papel no marketing. Me formei em publicidade, fiz MBA em marketing e continuo estudando todo santo dia. Porque no digital, quem para, fica para trás. Aqui no começo do sim, tem um pedacinho que eu vou querer cortar. Tá bem no comecinho aqui e tá bem difícil de achar. Então o que eu posso fazer aqui? Tá vendo onde tá aqui, ó, adicionar um áudio, né? Ou até na parte de cima aqui, se eu clicar com os 2 dedos aqui próximo da agulha e arrastar um para cada lado, eu estou ampliando meu espaço, né?
deu algo que pouca gente tem. Visão prática do que funciona de verdade. Então eu dei uma ampliada, eu alarguei o meu vídeo, então vou ter meu visualizar melhor essa parte aqui, ó. Eu fiz bem pouco, mas isso é só caso você precise, seja muito difícil de selecionar, tá? Sim. Então vou pegar antes do sim aqui, opa. Vamos dividir, vamos vir de novo do começo aqui. Eu vou até excluir essa parte, aí eu ouço aqui e ver se deu certo. Sim, eu sempre levei a sério qual seria o E agora vamos ver o final. quem para, fica para trás. Também é bem sutil o corte aqui, bem simples. Cliquei, é esse mesmo que eu vou excluir e pronto. Vamos ver o vídeo todo agora, ver como ficou com os cortes. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro e tudo isso na raça. Já trabalhei em jornal, agência, já fiz de tudo um pouco. Nesses mais de 20 anos na comunicação. Eu achei que aqui ficou meio redundante essa minha fala, né? Porque no começo eu falo que trabalhei no jornal, aqui eu tô falando novamente. Então vou cortar essa parte aqui. Já trabalhei em jornal, agência, já fiz de tudo um pouco. Aqui. Então vou pausar, dividir, vou excluir essa parte. Pronto. Voltar no começo, vamos ouvir novamente inteiro. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro e tudo isso na raça. Nesses mais de 20 anos na comunicação, já passei por tudo quanto é área. E isso me deu algo que pouca gente tem. Visão prática do que funciona de verdade. Sim, eu sempre levei a sério qual seria o meu papel no marketing. Me formei em publicidade, fiz MBA em marketing e continuo estudando todo santo dia. Porque no digital, quem para, fica para trás. Perfeito. Esse vídeo, se eu quisesse já postar ele assim, do jeito que ele já tá perfeito, já daria para estar postado, não precisa nem fazer nada de mais diferente, tá? Mas a gente tem outras ferramentas aqui embaixo que a gente pode estar usando. Lembra que eu comentei sobre isso, né? Então aqui a gente tinha outras ferramentas que daria para a gente estar usando junto também, tá? Mas caso eu quisesse encerrar esse vídeo por aqui, daria também para poder encerrar. Vamos ver um pouquinho essas ferramentas que a gente tem aqui embaixo. Então, a gente tem a ferramenta de áudio. O que é a ferramenta de áudio? É quando eu quero pôr uma música, né? Quero adicionar uma música ao meu vídeo. Então, vou pôr aqui. A gente tem aqui já algumas músicas salvas, que estão aqui pré-estabelecidas. A gente tem como procurar uma outra música. Se eu quiser procurar uma música sertaneja, por exemplo, vamos pôr aqui Evidências. Só como exemplo, tá? Eu coloquei a música e não expliquei. Vamos voltar de novo para eu poder explicar para vocês, tá? Eu vou excluir a música para explicar como que a gente inclui essa música, tá? Então vamos lá. Áudio. Eu vou selecionar qual é a música que eu quero. Eu vou pôr outra aqui de exemplo, mas eu mostrei que é possível procurar uma música que a gente gosta também. Deixa eu volume aqui só para vocês poderem ouvir minha voz. Como que eu faço agora? A música está aqui embaixo, ó. Se eu quiser pausar a música, eu posso aqui. Se eu quiser adicionar ela aqui, do lado onde eu pausei a música, do lado do play, tem aqui essa caixinha branca com uma setinha, né? Então eu clico nela e eu adicionei a música. E aqui, né, se eu quiser fazer algum ajuste no vídeo, onde a música vai ficar, eu consigo fazer. Já é conhecido na parte do Reels, a gente é bem semelhante também, essa diretriz. Ficou certo, eu vou adicionar. Então a música ficou aqui, ó. Então eu podia selecionar a parte da música, então eu coloquei aqui a música inteira. Então hoje o meu vídeo está aqui, ó, com 39 segundos, entrou 39 segundos de música aqui já automaticamente, né? Eu já fiz um corte de 39 segundos. Se eu quiser dividir essa música, eu posso dividir. Se eu quiser mexer no volume dela aqui, deixar mais baixinha, para que a minha voz sobressaia e não a música, eu consigo. Fazendo fotos para produtos e matérias. A música está bem baixinha, vamos aumentar um pouquinho. Fazendo anúncios para lojas de bairro. Já está dando para ouvir um pouquinho mais, vamos ver. E tudo isso na raça. Nesses mais de 20 anos na comunicação. A gente for a música acompanhando, subiando, deixando bem baixinho. Eu vou deixar sem música para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui, tá? Mas sim, você consegue estar fazendo esse trabalho de música, tá? Eu ajustei o volume da música, vou colocar aqui aplicar a todos os clipes de áudio, né? Para que fique no mesmo volume. E pronto, eu posso mexer no fade. Então,
Eu posso ajustar esse fade para um lado, para o outro, desaparecimento gradual. O que é o fade? Quando eu quero que a música comece baixinho, então vou deixar aqui um fade, aparecimento, então ela vai começar baixinho e vai aumentando esse volume. E aqui é o final, eu quero que lá no final ela comece a diminuir o volume para o final do vídeo. Então tem essas duas opções aqui, ó. E vamos ver como fica. Tá vendo? Ó, deu até essa curva aqui já aparecendo pra gente. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias. Ó, ele começou sem som, foi aumentando, aqui a minha música tá bem baixinha, né? Então depois foi aumentando. Você consegue trabalhar esse fade. Batida, se você quiser adicionar as batidas, né? Então é um efeito que eu coloco aqui na música, né? Pra ficar mais fácil. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, Para quem fazendo usa anúncio. isso? Para quem gosta de dar corte, né? Então você consegue dar esse corte bem onde é batida. Eu não uso esse recurso, não vejo muita diferença, mas é um recurso que tem disponível também, tá? Não muda muita coisa em relação às outras funções que a gente já tenha visto. Substituir, deslizar, duplicar, eu vou excluir no caso que eu não vou usar essa música. Pronto. Depois, além da música, a gente tem também o texto. O que é o texto? Quando eu quero colocar um texto em tela. Então, eu venho aqui e escrevo algo. Vídeo. E vou dar aqui, ó, vou clicar entre os dois e vou dar um Enter. Como que eu dou o Enter aqui? Do lado da barra de espaço, está escrito em português, tem o ponto e tem aqui a setinha curvada. Clico nela, eu dou um Enter. Aqui dentro da ferramenta, né, eu tenho a opção aqui, ó. Se a gente olhar a barra em cima, onde está o quadradinho branco, né? Do lado a gente tem aqui o A, que é para me escolher a fonte, qual que é a fonte que eu quero trabalhar. Então eu vou colocar essa squeeze aqui como um exemplo, para me escolher a cor, qual que é a cor que eu quero trabalhar da fonte. Então eu posso clicar as cores que tem aqui, eu posso trabalhar outras, então eu posso estar trabalhando essas diferenças. Aqui o Azinho com as listrinhas do lado, eu coloco um efeito, se eu quiser colocar um efeito nessa fonte, né? Então, ó, fonte máquina de escrever, então fonte salto, então a gente consegue pôr esse efeito. Eu vou deixar sem. Depois a gente tem aqui do lado o A com as estrelinhas, que eu posso pôr um brilho do fundo, né, desse texto, né, que eu estou usando também. E depois o A dentro do quadrado aqui, eu posso pôr um fundo, né, então eu posso estar escolhendo pôr um fundo também no texto. E aqui a gente tem a centralização do texto, né, que está centralizado, justificado à esquerda, justificado à direita. Eu gosto de trabalhar no centralizado. Bom, feito isso, eu clico aqui em cima em concluir. Meu texto está aqui no meu rosto, vou pôr para cima aqui. Como que eu faço para aumentar esse texto, deixar ele maior na tela? Tá vendo que ele está bem pequenininho. Novamente, eu clico em cima do texto, se eu não tiver clicado no texto, né? Se eu tiver clicado fora do texto, eu clico aqui embaixo, ó, em roxo aqui, ó, tá vendo onde o texto está aparecendo aqui na minha? Clico em cima e com os dois dedos bem próximo do texto, um de cada lado, eu vou arrastar um dedo para cada lado, ou seguro um e arrasto o outro, também dá certo. E aqui, a ferramenta começa a indicar pra gente onde eu não devo colocar meu texto, tá vendo? Ó, as informações, ó. Eu já comecei a indicar, porque vai dar conflito com as informações que aparecem lá dentro do Reels. Então ele começa a indicar. O meu vídeo está cortado com Enter, né? Dividido em duas linhas. Eu vou voltar ele para uma linha só. Como que eu faço isso? Clicando, ó, se eu não tiver clicado, vou clicar em cima do texto, né? Em roxo, vou clicar aqui embaixo, do lado de dividir tem editar. Vou clicar na frente do edits. Pronto. E vou clicar com a setinha para voltar aqui. Ó. Em cima do Enter que a gente tinha usado, tem aqui um setinha para o lado com um X. Então, vou clicar nela. E pronto. Eu já voltei para uma linha. E vou deixar meu vídeo aqui novamente. Vou arrastar aqui para deixar maior o texto. A gente tem esse vídeo aqui. E a gente tem o nosso vídeo de entrada, né? Que é a chamada, né? Seria o gancho, né? Seria o nosso gancho. Tá aqui. Eu coloquei vídeo edits, mas aqui você pode pôr uma chamada que fale mais, né? Saber como eu comecei no marketing, sabe? Por que eu comecei no marketing, os motivos que me levaram a ir para o marketing, sabe? Então a gente pode colocar algumas chamadas que chamem a atenção das pessoas para que elas querem saber mais sobre o que tem no vídeo, certo? Nesse momento, eu vou excluir, né, esse vídeo, esse texto, na verdade, daqui, e depois eu incluir novamente. E depois vocês vão entender o motivo. Porque, já vou falar até agora. Porque a hora que eu tentar colocar as legendas, o que vai acontecer é que a legenda vai entrar toda numa linha só. Mas quando eu chegar nessa parte onde já tem um texto, justamente essa parte da legenda vai criar uma nova linha. E vai ficar em linhas separadas. Então eu vou criar a primeira legenda e depois eu venho e crio esse texto para que as legendas fiquem todas na mesma linha, tá?
Essa linha aqui a gente chama de trilha. Eu estou chamando de linha só para facilitar para vocês, mas essa seria a gente chama de trilha. Eu vou excluir essa parte e pronto. Agora a gente vai para a parte da voz. Lembra quando a gente falou que a gente podia gravar, né, um ambiente, gravar um procedimento, um serviço e depois excluir a parte do áudio? Você pode incluir uma narração. Então eu posso ter feito justamente naquela parte onde eu excluí, né, aquele áudio, eu preciso colocar uma narração. Então eu posso ter essa narração em mãos, né, e estar vendo essa narração e gravar. Então é justamente aqui na voz que você vai adicionar essa narração. Então você clica aqui e já vai estar, se você clicar novamente, né, em cima aqui do botão vermelho, a narração já começa. Então tudo que você falar a partir de agora vai ser gravado aqui junto. E o que isso é legal? Porque aquela parte do vídeo que eu excluí o áudio, eu posso substituir por essa narração. E eu consigo ver exatamente quando vai acabar e eu posso dar o final. E clico aqui para finalizar. E pronto. Eu usei essa narração para poder estar substituindo aquele áudio que eu excluí. Eu vou clicar aqui em verificado. Vou fazer aqui, vou zerar aqui só para fazer o teste aqui para vocês poderem ouvir essa narração. A narração já começa. Então, tudo que você falar a partir de agora vai ser gravado aqui junto. Então, ó, eu posso aumentar o volume. Se eu clicar em cima dessa narração, eu posso vir aqui e aumentar o volume. Tá bem baixinho. Eu também posso dar um corte. Posso clicar aqui, ó, onde exatamente eu começo a dou um corte, dou um dividir. Clico fora e vou clicar novamente só aqui no comecinho, que é a parte que eu vou querer excluir. Arrasta para o lado para pegar o excluir e pronto. Clico em cima dela, levo ela para o começo do vídeo e pronto. Vamos dar um play para ver como ficou. A narração já começa, então tudo que você falar a partir de agora vai ser gravado aqui junto. E o que isso é legal? Porque aquela parte do vídeo que eu excluí o áudio, eu posso substituir por essa narração. E eu consigo ver exatamente quando vai acabar e eu posso dar o final. Ó, passou um pouquinho, não passou? Vamos corrigir isso? Você não precisa gravar de novo não, você pode vir aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é excluir esse final, que eu não vou continuar a usar. Então dividir, excluir ele aqui. E tem alguns espaços, né? Tá vendo que tem uns espacinhos? Eu posso aproveitar esses espacinhos para justamente eu fazer uma divisão aqui. Então clica novamente sobre essa voz e eu vou arrastar para o lado. Até quando termina aqui minha fala, eu vou dividir, arrasto para o lado novamente, até quando começa a minha fala novamente e divido. Tá, clico fora e vou vir clicar só em cima dessa parte aqui, arrasto para o lado e excluo. Seguro e trago para frente. Encostei. Ó, a gente já tá quase dando certo aqui, ó, tá vendo? Praticamente tá no final do vídeo já. Eu vou fazer o mesmo aqui nessa outra parte aqui. Vou dividir, arrastar um pouquinho para frente. Eu começo lá, divido novamente, clico fora, seleciono só essa parte que eu quero excluir. Essa parte tá bem pequenininha, então vou ter que tomar cuidado aqui para poder selecionar ela. Ela tá bem pequenininha no meio. Ó, tá difícil de pegar ela. Eu vou arrastar, segurar com os dois dedos, arrastar aqui, para que eu consiga ter uma visão maior, tá vendo? Conforme eu vou arrastando, vai aumentando a minha visão aqui e ela fica maior. Então eu consigo, para que eu possa selecionar essa parte aqui. Opa. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu arrastar esse vídeo para cá e eu consigo selecionar ela. Pronto. E excluir. Deixa eu diminuir novamente. Quando eu quero diminuir, ó, eu cliquei para aumentar meu campo de visão aqui e poder enxergar esse espaço. Agora para voltar, eu faço a posição contrária, né? Coloco os dedos nos cantos e vou levando os dedos para o meio, para voltar ao tamanho mais original. Aqui eu tenho que deixar ele encostado, porque senão não vai dar certo. Aí, foi. Show. Se a gente olhar, aí, eu consegui chegar no final aqui, só cortar esse pedacinho e excluir. Pronto, eu tenho um áudio substituindo, né, o áudio antigo que eu acabei de gravar e eu posso pôr sobre uma cena que eu acabei de fazer. Então, essa é um tipo de edição que você consegue fazer aqui também, tá? Eu vou excluir, porque eu não vou usar, só fiz para mostrar para vocês, para que vocês possam entender.
Pronto. Eu vou voltar ao volume, né, que eu excluí o volume aqui, e vamos continuar a nossa edição. Depois da voz, a gente tem aqui a legenda. Eu vou colocar para adicionar uma legenda automática. Então, eu clico em cima e vai adicionar uma legenda automática. Pronto. Ele acabou adicionando uma legenda automática. A ação que eu fizer na primeira legenda vai refletir em todas. Então, se eu clicar aqui em cima e arrastar essa legenda para baixo, vai refletir em todas as outras. Se eu clicar aqui em editar aqui embaixo e trocar, eu tenho aqui, ó, posso mexer na legenda. Ó, eu comecei bem longe do Instagram, sabe? É um exemplo. Se eu quiser mudar, assim, geralmente não traz muito erro de português, não, é difícil, mas é legal a gente conferir, tá? Mas se eu quiser mexer aqui na legenda, já estou selecionado aqui o primeiro. Se eu quiser mudar o estilo, né, da fonte, eu clico aqui no segundo e a gente começa a ter vários estilos diferentes. Eu gosto desse aqui em amarelo, então vou clicar nele. Tudo que já aparece ali, ó, em cima. Comecei bem longe do Instagram. Se eu quiser mudar a fonte também, eu posso clicar aqui no A. Eu posso mudar essa fonte, né? Então tem a opção de mudar a fonte. Se eu quiser mudar a cor, só clicar aqui no disquinho colorido. Posso mudar a cor, eu vou manter essa mesma cor. Se eu quiser colocar um contorno nessa fonte, quiser mexer no contorno, posso mexer por aqui também. E se eu quiser mudar a justificação, eu faço por aqui no último aqui, tá? Então, dando tudo certo isso, eu venho em concluir. Vamos dar um Enter para a gente ver como ficou com a legenda. Um Enter não, um Play, né? Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro, e tudo isso na raça. Nesses mais de 20 anos na comunicação, já passei por tudo quanto é área. E isso me deu algo que pouca gente tem. Legal, né? Visão prática. Então, eu tenho aqui já minha legenda pronta. Então, como eu falei, se eu tivesse jogado o texto, né, primeiro, então o texto estaria aqui e essa legenda estaria na de cima. Então, eu vou jogar o texto agora. Agora eu coloco o texto. Meu texto vai ser porque escolhi o Mark. Eu acho que assim, eu tô fazendo aqui sem pensar muito, mas dá para ser algo mais chamativo do que isso, tá? Então, concluir. Vou centralizar um pouquinho esse texto e pronto. Ele tá lá no começo, bonitinho. Posso até arrastar para ficar mais no começo ainda. Clica em cima, arrasta, beleza. Vamos dar o play. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar. Tá vendo? Então, eu já tenho mais um detalhe feito nesse vídeo também que eu achei que ficou legal. Bom, agora a gente tem esses três últimos, né? Os quatro últimos aqui, ferramentas que a gente pode estar usando. Eu não vou usar elas no meu vídeo no momento, mas eu vou explicar cada uma delas para que vocês possam entender um pouquinho, tá? Sobreposição. Quando eu clico em sobreposição, eu vou pegar algo que eu tenho lá na minha galeria de vídeos ou fotos e trazer para cá. Por exemplo, eu quero pôr uma foto pequenininha de algum produto, alguma coisa que eu estou falando aqui. Então eu clico sobreposição, eu trago essa foto, né, para dentro aqui do meu vídeo. Efeitos de som. Quando eu clico em efeito de som, eu posso pôr algum efeito no vídeo, né? Então, risada, piada. Então a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode estar pondo. Aí, quando remover fundo, é quando eu quero trazer um vídeo sem fundo, né? Então, eu quero trazer um novo vídeo sem fundo. Então, uma foto também. Então, tem uma foto de um produto, só que ela está com fundo branco. Então, eu trago para uso remover fundo, que ela vai remover o fundo e vai deixar só a foto do produto ali. Ou um vídeo vai deixar só a pessoa ali. Depois a gente pode fazer um vídeo só explicando como usar esse efeito, né? Eu quero deixar o mais simples possível aqui para vocês fazerem os seus primeiros vídeos, tá? Então não vou nem entrar muito em detalhes aqui nesse de remover fundo. E a figurinha, que você pode estar adicionando alguma figurinha que a gente já conhece lá do próprio Instagram, a gente pode estar adicionando no nosso vídeo também, tá bom? Então, são esses aqui, né? Os efeitos que a gente tem. No demais, nosso vídeo está pronto.
a gente pode simplesmente começar a exportar esse vídeo. Como que a gente vai fazer agora para finalizar esse vídeo? Já que já está pronto, vamos ouvir ele inteiro novamente, só para a gente ter certeza de como tá. Eu comecei bem longe do Instagram. Antes mesmo de eu trabalhar no digital, eu já estava lá, diagramando jornal, fazendo fotos para produtos e matérias, fazendo anúncios para lojas de bairro, e tudo isso na raça. Nesses mais de 20 anos na comunicação, já passei por tudo quanto é área. E isso me deu algo que pouca gente tem. Visão prática do que funciona de verdade. Sim, eu sempre levei a sério qual seria o meu papel no marketing. Me formei em publicidade, fiz MBA em marketing e continuo estudando todo santo dia. Porque no digital, quem para, fica para trás. Ó, aqui em cima tem ali, ó, exportar. Vou clicar em exportar. Se eu quiser mudar, onde tem o 4K ali, quiser mudar a configuração, eu posso também, tá? Ó, eu tenho ali algumas opções de configurações diferentes, tá? Eu não vou mudar nada, vou manter como tá, do jeito que está mesmo, e vou exportar. Pronto, finalizado. Agora a gente vai ter a opção de ver como a gente quer publicar esse vídeo. Eu posso baixar o vídeo, se eu quiser mandar esse vídeo para alguém. Eu posso mandar ele já como uma mensagem, posso publicar ele no Facebook, ou posso publicar ele diretamente do Instagram por aqui. Lembrando que se a gente fizer essa publicação, existe a promessa da meta que a gente vai ganhar um pouco mais de engajamento se a gente for publicar diretamente por aqui. Então vamos clicar aqui só para a gente ver como que vai ser esse processo. Aí já vai abrir o Instagram e já abre normal, né? Como a gente já está acostumado a usar. Então eu posso pôr uma legenda aqui, posso pôr as hashtags, posso marcar pessoas, se eu quiser, convidar colaboradores, se eu consigo. Então eu consigo estar fazendo todas as marcações que já estou acostumado a fazer lá no Instagram na parte dos views. Então, se eu quiser adicionar algum rótulo, se foi feito por IA, se quiser compartilhar com algum perfil que eu já tenho lá no Facebook, ou no Threads, tá? Tá tudo pronto aqui. Feito isso, é só clicar em compartilhar. Os views feitos com edits são otimizados para uma reprodução de alta qualidade no Instagram. Ou seja, ele está dizendo que vai entregar para mais gente e também está dizendo que vai entregar com maior qualidade também os nossos vídeos. Então, se eu clicar em compartilhar, esse vídeo já vai. Eu ainda não vou fazer isso porque eu vou mexer nesse vídeo ainda, tá? Um ponto importante, né? Se você não gostou dessa capa, você pode escolher uma capa nova. Mas ele já vai buscar o primeiro frame lá do vídeo, né? Que a gente fez, ó, porque escolhi o marketing. Então já está trazendo aqui que é o nosso gancho para o vídeo. Então, quando a pessoa visualizar esse conteúdo lá no nosso feed, vai estar aparecendo essa imagem aqui, tá? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Importante que vocês assistam esse vídeo e tragam para mim dúvidas que vocês tenham. Sabe, Fábio, eu fui tentar fazer tal coisa e não consegui. Traga essas dúvidas para mim, para que eu possa estar ajudando vocês nesse processo também e mostrando para vocês como vocês podem resolver esses problemas, tá bom? Então, até o próximo e até mais.